Bom dia, amigos. Saudações tricolores. Estamos aqui mais um dia, né? Para falar do Fluminense. São muitas as novidades, né? O Thiago Silva já está treinando. Na verdade era para se apresentar hoje, mas ele já se apresentou ontem e já está treinando já com o grupo. E continua o trabalho, né? Vai ter o amistoso dia 8 contra o Nova Iguaçu e dia 12 contra Bahia. Mas o Thiago deve estrear no Fluminense somente dia 26 contra o Grêmio. Nesse jogo aí que foi antecipado contra o Bragantino, dia 17, ele não vai poder estrear. Mas só dele estar lá com o grupo, treinando junto, já é uma grande diferença. Tenho certeza que ele vai somar muito a esse grupo. Ele e o Hulk vão acrescentar muito ao Fluminense. Mas esse vídeo específico é para falar de uma outra situação. O Canóbio. O Canóbio recebeu uma proposta da Rússia, do Krasnodar, e decidiu ficar. O Canóbio disse não para a Rússia. E em conjunto, né, ali com os familiares, ele decidiu não aceitar. Mas deixou aberta a possibilidade de ir para um outro centro, né? Agora, o que me espanta nisso tudo é a posição da diretoria do Fluminense. Recebeu uma proposta do Krasnodar de 8 milhões e meio de euros e iria vender já. O Canóbio, ele é jogador titular do Fluminense, e titular da seleção uruguaia. A seleção uruguaia não foi bem, mas o importante é que ele foi titular. E foi um dos destaques da campanha do Uruguai na Copa. Mas o que me incomoda é a postura da diretoria. A diretoria do Fluminense nunca aprende. Você vai num outro clube qualquer aí, os jogadores são caríssimos. Um exemplo disso foi o rapaz lá do Palmeiras, Maurício, que nem titular do Palmeiras é. O Atalanta fez uma proposta para ele de 18 milhões de euros. E o Maurício não joga igual nenhum meio de campo do Fluminense. E teve uma proposta de 10 milhões de euros a mais do que Canóbio. Isso quer dizer o quê? Os jogadores que são de outros clubes, o pessoal lá de fora chega com uma proposta maior. No Fluminense querem comprar por qualquer coisa. Então essa diretoria precisa aprender a negociar. Faz um orçamento que quer milhões e milhões, mas não aprende a negociar os seus ativos. Será que Mário Bittencourt, Matheus Rubro-Negro, né, que chamam Matheus Montenegro, mas esses caras nunca vão aprender a negociar, não? Sai um presidente, entra outro, sai um, entra outro, e fica sempre a mesma coisa, entregando os nossos jogadores por qualquer valor. Só o jogador de outros clubes que valem muito. Quando você vai comprar, é uma fortuna. E quando vai vender, eles querem vendem por uma mixaria. Isso é falta de comprometimento com o clube. Isso é falta de compromisso com o clube. Aprendam a negociar.
Aprendam a negociar. A torcida tricolor que sofre. Então aí o exemplo do Nino. Venderam por 5 milhões e iriam pagar 17. Iriam, porque o Zenit nem quis vender. E também Nino, na verdade, nem se esforçou para voltar para o Fluminense. Se bem que ele nunca tinha prometido que ia voltar. Infelizmente, é a maioria da torcida que pensa que ele tem gratidão ao Fluminense. Quem tem gratidão é só o Fluminense. O jogador não tem gratidão ao Fluminense, não. Infelizmente, a verdade é essa. Quem tem gratidão, quem faz vontade de jogador é só o Fluminense. Graças a Deus que um entre 100 ainda gosta de honrar sua palavra e voltar ao Fluminense, como foi o caso do Thiago Silva, que quis voltar novamente ao Fluminense. Mas outros jogadores aí, tem aí o exemplo do Arias. O Arias não foi para a Europa passear, jogar num dos piores clubes lá da Premier League, foi rebaixado e ainda não quis voltar para o Fluminense. Eu falo que ele não quis voltar porque se ele quisesse, ele falava, não, para o Palmeiras eu não jogo em nenhum clube brasileiro a não ser o Fluminense. Ele tinha a opção de fazer isso. O Fluminense fez uma grande proposta para ele. Ele já ganhava milhões e milhões aqui no Fluminense. Mas, infelizmente, o Arias foi traíra. Foi um Judas. Então, o Fluminense precisa de parar de fazer a vontade de jogador. Precisa pensar mais no clube e na sua imensa torcida. Pois é, amigos, esse foi o vídeo e se houver alguma novidade, eu venho trazer para vocês. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o Fluminense, hoje, amanhã e sempre.